Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fagulhas de Luz aqui pela 87 FM e também pelas redes sociais do nosso amigo espírita, escritor espírita Sidney Fernandes. Sidney, boa tarde. Tudo bem, Sidney? Boa tarde, um grande abraço a todos da 87 FM. Essa semana nós ainda vamos continuar falando sobre o artigo do Sidney, Anjos da Guarda podem ficar à distância, e falando sobre os anjos protetores, aqueles espíritos que nos protegem. Já fizemos algumas perguntas sobre o artigo a semana passada e essa semana a gente continua com as perguntas. E você pode ler esse artigo em www.sidneyfernandes.com.br. E claro, se você tiver alguma pergunta para o nosso programa, fagulhasdeluz@gmail.com. Sidney, no perigo, o espírito protetor nos adverte? Ah, sim. Ele quer o nosso bem. E não apenas na parte espiritual nos dá atenção. Ele também protege a nossa vida, desde que tenhamos merecimento, desde que estejamos colaborando com ele. Atentemos para os seus alertas, estendamos as nossas antenas espirituais, não deixemos ele ficar falando sozinho. Ele pode, sim, velar para nós como se fosse um guia e, de tempos em tempos, pode nos advertir do perigo. Já contei para você, Theo, um caso ocorrido comigo e com Richard Simonetti, quando estávamos no Rio de Janeiro, dirigindo-nos a uma casa de oração para uma palestra, quando me deu na veneta de não seguir o GPS e contornar uma avenida bastante movimentada lá do Rio. E chegamos ao local, o pessoal estava em polvorosa, perguntando: mas vocês vieram pela via normal? Não viemos, não. Mas por quê? Sei lá, me deu na cabeça. Ainda bem, porque está acontecendo agora um confronto entre traficantes e força policial. Então, ali para mim, Theo, eu tive uma demonstração de que eu estava levando uma carga muito valiosa, que era Richard Simonetti, e que o protetor dele e o meu conversaram e deram um alerta para ele: olha, contorna essa situação aí. E foi o que aconteceu. Assim, uma clara advertência do perigo que poderíamos estar correndo com a bala perdida, um problema qualquer, e o protetor nos advertiu. E nós temos que sempre, Theo, estar sempre com o pensamento ligado a Deus, orando, vigiando. Não é que a gente vai passar a vida inteira rezando, mas sempre com o alerta, com o ouvido aguçado para as informações que parece uma vozinha, a nossa consciência, uma voz nos alertando. E com isso nós vamos com certeza nos prevenir de muitos males, tanto sob o aspecto moral, como também sob o aspecto físico, Theo. Sidney, a pergunta de hoje, eu também tenho essa dúvida. Podemos saber o nome do nosso protetor, do espírito que nos guia, que nos ajuda no dia a dia, Sidney? Para quê? Na verdade, ele vai dizer algum nome que nós nem sabemos que existe. Vai dizer o nome de uma vida anterior dele. Geralmente é um espírito muito elevado. Diga-se de passagem, todos os protetores sempre estão no nível superior ao seu protegido. E você até me perguntou uma vez se quando eu desencarnar eu serei o seu protetor, né, Theo? Mas eu não estou em nível superior ao seu. Mas não é descartada a possibilidade de eu vir dar assistência para alguma pessoa que esteja precisando de ajuda. Mas para que saber o nome? Então, a gente vai ouvir aí o nome de um protetor que já viveu muitas vezes e nem sabemos de quem se trata. Então, nós simplesmente não precisamos saber o nome dele. Nós podemos invocá-lo
mesmo sem saber o nome, porque ele vai nos proteger, vai nos ajudar. E, na verdade, Theo, a gente pode dar a ele o nome que nós quisermos. O de um espírito superior que nos inspira e em relação ao qual nós temos veneração. Ele vai ficar lisonjeado com algum nome que a gente venha usar, mas ele vai nos acudir com o nome que a gente chamar. O importante é que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. E não vai ser uma exceção em relação ao nosso protetor. Ele vai nos assistir, vai nos dar um abraço e nos dar proteção desde que nós mereçamos, porque o espírito anjo da guarda constantemente está falando conosco e às vezes a gente não dá bola para ele. Bom, aí ele se afasta. E quando o nosso calo aperta, a gente pede de novo, aí ele volta. Então, nós temos que dar atenção para o protetor, a decisão final é nossa, o nosso livre-arbítrio que vai determinar se fazemos isso ou aquilo, mas ele está ali, sempre pronto para nos atender, para nos ajudar, para nos orientar, esclarecer, alertar-nos contra os perigos da vida, tanto os perigos morais como os físicos, mas a gente tem que prestar atenção naquilo que o protetor fala na nossa orelha, Theo. No site www.sidneyfernandes.com.br, além de você, posteriormente ao programa ser exibido aqui, você confere os Fagulhas de Luz editados, também os programas Reencontro e Pinga Fogo, que são programas produzidos e transmitidos pelo Facebook e pelo YouTube do Centro Espírita Amor e Caridade. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na 87 FM, e depois você confere no site www.sidneyfernandes.com.br e o programa na íntegra, todo o programa da semana você confere lá no site do Sidney. Para participar do nosso programa, mandando perguntas ou sugestões, fagulhasdeluz@gmail.com, e eu agora dou meu boa tarde ao Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney. Olá, Theo. Uma boa tarde para você, para os nossos ouvintes que estão seguindo o seu trabalho, os seus programas. Você é sempre feliz, né, Theo? Você é sempre disposto a elevar o moral das pessoas, trazendo boa música, trazendo uma boa conversa. Enfim, você eleva o nível nosso do Rádio Bauruense, Theo. Boa tarde a todos. Obrigado, Sidney. Obrigado pelas suas palavras. A gente tem que tentar fazer o pessoal sorrir em tempos meio difíceis, né? Sidney, a pergunta de hoje. Quando eu morrer, Sidney, quando eu desencarnar, eu vou conhecer o meu protetor? Eu vou saber quem é? Eu vou ver ele lá na espiritualidade? Você já o conhece, Theo. Ele segue a sua vida desde a vida anterior, o tempo que você passou lá na espiritualidade. Ele acompanhou o seu renascimento, ajudou você a escolher as suas provas, as suas expiações, conseguiu ajudar você a programar-se, a procurar uma família ideal, enfim. Ele já conhece você há muito tempo. Está ao seu lado agora. Estará ao seu lado no momento da sua morte. Vai acompanhá-lo na espiritualidade. E se ele não receber outra missão, ele vai continuar com você, porque ele recebeu esse encargo de acompanhar a sua vida. Você vai me perguntar agora, mas espera aí, até quando vai ser isso? Até que você esteja numa situação que você venha dispensar a presença de qualquer anjo da guarda. Mas ele está ligado a mim para sempre? Não. Se ele precisar desenvolver outra missão, Deus convida outro protetor para substituí-lo. Mas vai chegar uma época, assim, você já me perguntou no programa anterior, que nós poderemos até dispensar a presença do protetor. Aí ele vai ser o nosso amigo, mas não vai precisar mais estar tão em cima de nós para nos proteger e nos alertar, Theo. O programa Fagulhas de Luz vai ao ar aqui na 87 FM todos os dias ao meio-dia, antes do programa Tudo a Ver com o Paulinho Ferreira. Se você perdeu as semanas anteriores o programa, você acessa www.sidneyfernandes.com.br
e lá o nosso amigo Sérgio Totti disponibiliza o programa em uma versão já em um bloco só, você acompanha todos os programas da semana em um único bloco. Então acesse aí www.sidneyfernandes.com.br e veja não só os Fagulhos de Luz, como Reencontro, Pinga Fogo, leia os artigos e ouça algumas outras palestras do Sidney que temos disponibilizada lá no site. Também muita coisa na página do Facebook, Escritor Espírita, Sidney Fernandes, Escritor Espírita. Siga a página do Sidney e acompanhe para e passo as coisas que o Sidney escreve e disponibiliza para nós gratuitamente. Você não precisa pagar, não precisa se cadastrar, não precisa fazer nada, é só seguir o Sidney. Sempre que, além do espírito protetor, nós podemos contar também com alguns espíritos familiares. E você, nesse momento, está aí, tem ao seu lado, Theo, os espíritos afins, amigos seus, que estão inspirando você. Eu também, graças a Deus, tenho aqueles que me inspiram por meu trabalho. E se eu souber sintonizá-los bem, nós vamos produzir mais e termos maior esclarecimento. Sidney, um pai, ele pode se tornar protetor do filho? Na verdade, Theo, todos os espíritos que são elevados recebem missões para proteger espíritos que estão abaixo deles. E esses que estão abaixo deles podem se tornar protetores daqueles que estão abaixo deles. Então, nós podemos contar sempre com qualquer espírito. Deus nos convoca, se Deus nos convocar para auxiliar determinada pessoa, é porque Ele nos reconhece em condições de transmitir uma proteção, um abraço, um estímulo, enfim. Qualquer um que seja convocado por Deus pode sim tornar-se protetor do outro. E o pai pode sim tornar-se protetor do filho, desde que ele seja de um grau mais elevado. A proteção pressupõe um certo grau de elevação, ou um poder a mais, ou uma virtude a mais. O pai que protege o seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Enfim, é possível sim. E é bom lembrar sempre que nós não temos apenas um anjo da guarda. Temos o principal, que foi nomeado, foi convocado por Deus para nos proteger. Mas, às vezes, não estou dizendo eu, mas muitas pessoas fazem tão bem para outras criaturas que merecem mais espíritos protetores. Que é um exemplo de Valdo Pereira Franco, que está chegando perto dos 100 anos e é um baluarte, um Paulo de Tarso dos nossos tempos, uma criatura de grande coração, de um talento extraordinário na oratória, percorre o mundo inteiro. Ele, com certeza, tem vários espíritos protetores, além dos familiares e além, como já falei no programa anterior, dos espíritos afins, simpáticos, que acompanham-nos para nos dar mais forças, energia e inspiração. Essa semana, a semana que vem, ainda vamos continuar nesse artigo que é muito interessante. Anjos da guarda podem ficar à distância? E a pergunta de hoje, Sidney, ao desencarnar, podemos proteger nossos parentes e amigos de quem gostamos? A quem fica essa incumbência, se podemos ou não, Sidney? Bom, em primeiro lugar, gostaria de lembrar que o nome do artigo é Sob a Luz do Bem-Querer. Se o pessoal for procurar na internet, no Face, não vai achar a expressão anjo da guarda, mas é o mesmo artigo. Ao desencarnar, nós podemos proteger nossos parentes e amigos de quem gostamos? Depende do nosso nível evolutivo. Às vezes, em primeiro lugar, nossos parentes, eles torcem por nós, eles oram por nós. Quando lhes é permitido, eles vêm ao nosso encontro, nos abraçam. Eu tenho alguns exemplos aí, já tive vários sonhos com a minha mãe, com meu avô Joaquim. Nessa semana tive um sonho maravilhoso em que eu estava trabalhando com o Richard Simonetti lá na espiritualidade, iríamos desenvolver um trabalho como se fosse um pinga-fogo. De verdade que a gente mistura um pouco as estações, mas são amigos que vêm nos ajudar,
nos chamam. E da nossa parte, quando desencarnarmos, dependendo das condições que deixarmos a Terra, poderemos sim também estender as mãos aos nossos caros, aqueles que ficarem aqui na Terra. Nosso poder estará restrito à nossa evolução. E às vezes a nossa situação não nos permite assim uma inteira liberdade de ação. Eu acho engraçado que algumas pessoas, quando desencarnam, e às vezes em condições difíceis, há pessoas que começam a pedir que elas ajudem, pedindo o apoio delas, e às vezes elas que estão precisando das nossas orações. Mas quando é possível, quando a gente tem um certo discernimento, um poder um pouco maior, temos merecimento para isso, sim, Deus permite que a gente retorne, proteja, acompanhe e ajude os parentes e amigos que permaneceram aqui na Terra. Agora, quando eu desencarnar, viu, Theo, eu vou puxar o seu pé, viu? Para que você se lembre de mim nos seus programas, viu? Não tem como esquecer de você, Sidney. Grandes amigos assim a gente raramente esquece. E eu sentiria-me honrado de se você viesse dar umas puxadinhas nos meus pés. Um grande abraço, Sidney, muito obrigado. Terminamos mais uma semana. Semana que vem estaremos de volta com esse artigo. E acessem www.sidneyfernandes.com.br e confiram os nossos programas anteriores. Até a semana que vem, Sidney. Até a semana que vem. Vamos dar continuidade a esse tema. E vamos mandar o nosso abraço aí a todos os ouvintes que nos acompanham, nos escrevem, nos telefonam, às donas de casa que estão trabalhando, aos motoristas do Uber, do táxi, os caminhoneiros, que Jesus possa protegê-los e lhes proporcionar um excelente final de semana. Vamos ficar agora aí com o Paulinho, que está chegando. Ele está aí com o programa Tudo a Ver. Até a semana que vem, minha gente. Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira.